Só quem trouxe a Bíblia, sem perca de tempo, abra comigo lá em Gênesis capítulo 22. Primeiro livro da Bíblia, Gênesis, capítulo 22. Hoje eu quero pregar sobre o tema, qual é a sua prioridade? Qual é o tema? Mais forte, qual é o tema? Para o ensaio foi bom, agora de verdade, qual é o tema? Glória a Deus, qual é a sua prioridade? Vamos ler o texto juntos? Você que está aí com a Bíblia, acompanhe. Você que está sem Bíblia pode acompanhar também, ouvindo. Diz assim o versículo 1: Passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe: Abraão, ele respondeu: Eis-me aqui. Então disse Deus: Toma seu filho, seu único filho Isaque, a quem você ama, e vai para a região de Moriá. Sacrifica-o ali como um holocausto, num dos montes que eu te indicarei. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se e preparou o seu jumento, levou consigo 2 dos seus servos e Isaque, seu filho. Depois de cortar a lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar ao longe. Disse aos seus servos: Fiquem aqui com o jumento enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorar, voltaremos. Preste atenção nessa frase de Abraão. Depois de adorar, voltaremos. Abraão pegou a lenha para o holocausto e colocou nos ombros de seu filho Isaque. Ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca, caminhando os dois juntos. Isaque disse ao seu pai, Abraão: Meu pai. Sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaque perguntou: As brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram a caminhar juntos. Pai, em nome de Jesus, mais uma vez estamos aqui na tua presença, debaixo dessa graça, dessa nuvem, Senhor, de misericórdia, te peço, mais uma vez, fala conosco, fala com a tua igreja, fala com os teus servos, aqueles que querem ouvir a tua voz. Abre os nossos olhos espirituais para que nós possamos contemplar o milagre que o Senhor tem para as nossas vidas. Seja envergonhado o inimigo querendo colocar incredulidade nos nossos corações. A ti seja o louvor, a glória, hoje e para sempre. Se você puder aplaudir Jesus, aplauda bem alto. Queridos, a história de Abraão começa em Gênesis capítulo 12. Quando Deus fez a ele uma promessa, Deus disse que abençoaria ele, que engrandeceria o nome dele, faria dele uma grande nação e ele seria uma bênção. E quem sabe dessa história, quem já leu a Bíblia, sabe que a promessa que Deus fez a ele exigiu dele um posicionamento de fé, exigiu de Abraão obediência. Sabe, toda obediência, ela vem acompanhada de uma bênção. Toda obediência vem acompanhada de um sim de Deus. Toda desobediência traz consigo uma consequência. Toda desobediência traz consigo uma maldição. Então, quando esse homem ouve a voz de Deus, ele precisa fazer aquilo que Deus tinha pedido para que ele fizesse. Em Gênesis do capítulo 12, a Bíblia diz que Deus fala assim a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e vai para um lugar que eu te mostrarei. Farei de ti uma grande nação e tu serás uma bênção. Deus disse: abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Então Deus está dizendo para Abraão: Abraão, eu vou contigo, eu serei contigo, eu vou engrandecer seu nome, eu vou te enriquecer, eu vou te fazer famoso na terra, eu vou abençoar as pessoas que te abençoarem, mas aqueles que te amaldiçoarem, eu as amaldiçoarei. Então Deus está dizendo para Abraão que ele ia ser o escudo de Abraão, ele ia ser o condutor de Abraão. Ele não fala para onde Abraão tinha que ir, mas ele era alguém que estaria com Abraão, porque não importa para onde Deus mande a gente ir, desde que ele esteja conosco. Não importa onde Deus queira nos levar, pastor Jonen, desde que ele esteja conosco. Então esse homem vai levar em consideração aquilo que Deus diz e vai sair daquele lugar. Eu nunca vi uma pessoa obediente viver infeliz na presença de Deus. Eu nunca vi uma pessoa obediente a Deus, a um comando de Deus, à voz de Deus, renunciar à vontade dela e sofrer algum tipo de prejuízo e se arrepender de ter obedecido a Deus. Esse homem aqui, ele vai tomar posse dessa palavra e vai abandonar tudo aquilo que ele achava que era bom para ele. Ele vai sair da zona de conforto.
Ele vai deixar talvez a segurança financeira, a segurança do lar, sabe, aquele desejo de estar perto dos parentes, para obedecer aquilo que Deus tinha para ele. Esses dias eu ouvi uma pessoa falar que se eu quisesse medir o nível de conquista de alguém, eu não deveria olhar para os bens que aquela pessoa possui, mas eu deveria procurar saber o que aquela pessoa teve que renunciar para chegar onde ela chegou. O nível de capacidade de renúncia que aquela pessoa teve que ter para alcançar sucesso, para obter êxito naquilo que ela queria. Então, Abraão, ele estava consciente de que ele teria que renunciar tudo aquilo que ele achava que era valioso, valoroso, para, seguir em frente num caminho, que era um caminho onde aconteceria um grande milagre na sua vida. Entenda uma coisa, todas as vezes que Deus te mandar seguir uma direção, todas as vezes que Deus te mandar renunciar a alguma coisa, todas as vezes que Deus te mandar rumo a uma caminhada de vitória, muita coisa vai ter que ficar para trás. Quem está me entendendo? Quando Deus te mandar numa direção onde Ele vai querer abençoar a tua vida, muita coisa que você acha que é valorosa, muita coisa que você acha que é valiosa, vai ter que ficar para trás. Ele vai sair, ele vai abrir mão, e a vida dele começa a mudar. Ele abre mão do convívio com a parentela, ele começa a enriquecer, ele começa a prosperar, ele começa a se tornar grande, porque Deus disse que faria aquilo para ele. Mas ele teve que abrir mão de tudo aquilo que ele amava, de muita coisa que paralisava ele naquele lugar. Algumas pessoas olham às vezes para alguém que tem sucesso, para pessoas bem-sucedidas, e começam a achar que foi fácil. Você já ouviu aquela frase? Rapaz, o fulano de tal de uma hora para outra prosperou. Rapaz, o fulano de uma hora para outra mudou de vida. De uma hora para outra ficou rico. Rapaz, de uma hora para outra se casou, comprou uma casa, comprou um carro. Gente, ninguém consegue nada de uma hora para outra. Ninguém consegue nada de uma hora para outra. É só você perguntar para um concurseiro, alguém que passou num concurso bem concorrido, ele vai te dizer, olha, eu precisei renunciar às amizades, às festas, às distrações. É só você perguntar para um atleta de alto nível, como ele fez para alcançar os primeiros lugares. Ele vai dizer que ele teve que renunciar às distrações, ele vai te dizer que ele teve que renunciar às festas, os momentos, de distração, porque ele queria obter um resultado. Então, as pessoas que mais obtêm resultados na vida são pessoas que são capazes de renunciar àquilo que elas achavam que era importante para elas. Abraão teve que sair da zona de conforto. Gente, tem muita gente morrendo na zona de conforto e não vai viver as promessas que Deus tem para a sua vida. Muita gente morrendo na zona de conforto. Tem até aquela ilustração do sapinho, que disse que o sapinho estava muito incomodado no lugar onde ele estava. Ele disse, rapaz, vou procurar um lugar melhor do que esse. Ele vai querer sair da zona de conforto, mas ele acabou caindo em outra zona de conforto. Chegou na janela de uma casa, na janela daquela casa ficava perto do fogão, em cima do fogão tinha uma panela, naquela panela tinha água. Aí ele pulou dentro daquela panela, ficou nadando. É anfíbio, tem sangue quente, sangue frio, estava friozinho ali. De repente alguém chega e acende o fogo, começa a esquentar, mas está legal para ele, porque a água ainda não está quente. Começa a ficar morno, ele está tranquilo. Estava frio, ele estava bacana. Está esquentando, ele está bom para ele. Aí sabe o que acontece? De repente a água começa a ferver e o sapinho morre na água quente. Então muita gente, às vezes, por não ter essa capacidade de renunciar, encontra uma zona de conforto e acaba morrendo, perdendo a promessa que Deus tem para ela. Então Abraão, ele vai renunciar e ele vai seguir esperando. Uma das coisas mais difíceis que existe para alguém que está servindo a Deus é a capacidade de esperar. Essa capacidade de esperar é uma ferramenta tão forte que Deus usa para provar aquelas pessoas que Ele faz promessa, aquelas pessoas que Ele ama. É essa capacidade de esperar que nos ajuda a alcançar a bênção de Deus, o milagre de Deus, sem pecar contra Deus, sem cometer equívocos. É só você olhar para a história do próprio Abraão, que de tanto esperar com Sara,
não via a promessa se cumprir e desejaram dar uma ajuda para Deus, se apressaram, sabe, querendo achar que Deus não cumpriria aquilo que prometeu. Sara vai dizer para Abraão: prega a minha serva, Abraão, porque está demorando demais. Talvez Deus tenha esquecido de nós. Talvez Deus tenha esquecido da promessa que ele fez. Então ela vai dar a serva Agar para Abraão, e ali um equívoco é cometido e nasce Ismael, um grande problema para o povo de Deus até hoje. A descendência dos ismaelitas são os palestinos. Então, esse equívoco, sabe, essa inconsequência por não querer esperar, às vezes nos faz comer cru. Essa impaciência, tem gente que é tão impaciente, meu irmão, que não consegue esperar nem o semáforo abrir. Tem gente que é tão impaciente que às vezes, com um pouquinho de fome, ao invés de esperar a comida sair, prefere um miojo. Miojo é melhor do que filé, gente? Miojo é melhor do que picanha, gente? Miojo não é melhor nem do que ovo. Mas tem gente que prefere miojo. Gente apressada, que não sabe esperar o tempo de Deus. No capítulo 15, a Bíblia diz que Deus fez uma aliança com Abraão. Depois dessas coisas, o Senhor falou a Abraão numa visão: não tenha medo, eu sou o teu escudo, grande será a tua recompensa. Mas Abraão perguntou: oh, soberano Senhor, o que me darás se continuo sem filho, e o herdeiro do que possuo é Eliezer Damasceno? Acrescentou então o Senhor, deu-lhes a seguinte resposta: seu herdeiro não será esse, um filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro. Gênesis capítulo 15, versículos 1 ao 4. O tempo está passando, sabe? Mas Deus aqui está confirmando a promessa. Talvez você não esteja esperando tanto quanto Abraão, mas já passa de um ano que te fez uma promessa e não aconteceu. Talvez já passe de 3 anos que Deus fez uma promessa e ainda não aconteceu. Talvez passe 5 anos dessa promessa e Deus ainda não cumpriu o que prometeu. Deixa eu te falar uma coisa: aprenda a esperar com paciência no Senhor, porque fiel é aquele que te prometeu para cumprir. Ei, deixa eu te falar, Deus não se atrasa, Deus não está atrasado, Deus está, sabe, caprichando nessa bênção que Ele tem para a sua vida. Deus está preparando você para essa bênção que Ele tem para a tua vida. Parece até um chavão, mas deixa eu te falar uma coisa: Deus está preparando você, porque o que Ele tem para você é muito melhor do que aquilo que você imagina e do que aquilo que você pensa. Levanta a mão para o céu quem tem fé para receber esta palavra. Aplauda o Senhor bem forte, em nome de Jesus. Talvez eu esteja pregando aqui para algumas pessoas que já estão esperando há muito tempo, quase desistido, desanimado. Deixa eu te falar uma coisa: você pode desanimar, você não pode desistir. Se você estiver cansado, eu te dou um conselho: descansa. Mas pensa que nessa caminhada, nesse processo, o tempo é muito importante para que você consiga chegar onde Deus quer que você chegue. Deus me trouxe aqui para dizer para você, sabe, que embora Ele esteja demorando, você deve continuar dando passos de fé. Sabe por quê? Porque no momento certo, aquilo que Ele disse que ia fazer, vai dar certo. Deus vai cumprir. Talvez Deus tenha chegado um momento em que Abraão já estava desanimado com Sara. Já estava, sabe, pensando que Deus havia esquecido deles. E no capítulo 18, no versículo 10, a Bíblia diz que Deus promete o filho a Abraão. Disse o Senhor: voltarei a você na primavera, e Sara, sua mulher, terá um filho. No dia em que Deus chamou Abraão para o cumprimento da promessa, sabe, do dia que Ele chama até o dia que Ele cumpre, foram 25 anos. Tem quanto tempo que você está esperando? Tem quanto tempo que você está pedindo? Tem quanto tempo que você está orando? Tem quanto tempo que você está clamando? Deixa eu te falar uma coisa: o segredo de esperar em Deus, o salmista Davi já nos ensinou. Ele diz: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Ele diz: porque está abatida, ó minha alma, porque se desespera dentro de mim. Espera em Deus, porque um dia o louvarei. Se você está esperando em Deus, não importa a demora, a certeza é: um dia tu louvarás a Deus pelo teu milagre, um dia tu louvarás a Deus pela tua bênção, um dia tu louvarás a Deus em nome de Jesus. Aleluia!
Depois que Deus confirmou a promessa, ele disse: na primavera eu voltarei. E tem gente que acha que Deus não vai voltar. Tem gente que pensa que Deus é político. Tem gente que pensa que Deus sofre de Alzheimer. Deus, ele não demora. Agora você tem que estar preparado. Você tem que estar preparado para receber aquilo que ele tem para você. Então, quanto mais o tempo passava, mais Abraão estava firmado na promessa. Quanto mais o tempo passa, Abraão está firmado na promessa. Se você for ver a história de Abraão, se você for ler direitinho a Bíblia, antes do menino nascer, foram 25 anos orando. Foram 25 anos orando pelo menino. Já que Sara era estéril, os dois já eram de idade avançada, foram anos e anos de espera, anos chorando, anos orando, anos pedindo pelo nascimento do menino. No capítulo 21, o menino nasceu. A Bíblia diz que o Senhor foi bondoso com Sara, como prometeu a ela, que engravidou de um filho, a Abraão, em sua velhice, na época fixada por Deus, em sua promessa. Abraão deu o nome de Isaque ao menino. Eles passaram muito tempo chorando. Quanto mais tempo passa, mais a gente esmorece, é ou não é, irmãos? Quanto mais o tempo passa, mais a gente se quebranta pedindo: Senhor, faz. Senhor, cumpre o que o Senhor prometeu. Senhor, cura-se dessa enfermidade. Senhor, abre essa porta de emprego. Senhor, converte o meu marido. Senhor, livra o meu filho das drogas. Senhor, abre essa porta. Senhor, faz isso. Senhor, faz aquilo. A gente fica orando. Quando não acontece, o que a gente faz? A gente fica igual criança, igual os nossos filhos. Quando pedem alguma coisa, a gente não dá. A gente chora. Foram anos chorando. No dia em que Deus deu o menino, a Bíblia diz que colocaram o nome do menino de Isaque, que significa riso, significa sorriso. Sabe, não importa o tempo que você tem esperado em Deus, não importa o tempo que você está esperando por esse milagre, não importa quantas lágrimas você já derramou, levanta a tua mão para receber esta palavra. Não importa quantas lágrimas, não importa quantas noites você tem chorado, não importa quanto você tem sofrido, não importa o quanto você tem esperado, Deus vai arrancar essas lágrimas dos teus olhos e vai colocar um sorriso nos teus lábios. Deus vai tirar essa tristeza e vai colocar uma alegria que você nunca teve na sua vida. A Bíblia diz que eles choraram pelo menino, mas quando o menino nasceu, eles começaram a se alegrar. Deixa eu te falar uma coisa: o tempo de chorar vai passando agora, e o tempo de se alegrar, de sorrir, chegou. O tempo de se alegrar na presença de Deus chegou. O tempo de sorrir pela bênção, pelo milagre, de glorificar a Deus chegou na sua vida, em nome de Jesus. Tire essa tristeza do seu rosto, sabe? Tire esse olhar de lamento e começa a se alegrar pelo que Deus está fazendo agora nessa noite na sua vida, em nome de Jesus. Isaque, ele vai trazer alegria para dentro daquele lar. Antes de Isaque nascer, Abraão é um homem de intimidade com Deus. Abraão é um homem que adora a Deus. Abraão é um homem que sacrifica a Deus. Abraão é um homem de altares. Abraão é um homem de intimidade. Mas depois que o menino nasce, agora Abraão deixa de fazer altares, deixa de levantar altares para fazer festa. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Quem acredita aqui que Deus daria algo para te afastar da presença dele? Levanta a mão. Tem alguém aqui? Não, presta atenção na pergunta. Tem gente que está levantando a mão. Quem acha que Deus seria capaz de te dar alguma coisa que te afastasse da presença dele? Levanta a mão. Tem gente que acha. Deixa eu fazer a pergunta de novo. Quem acha que Deus seria irresponsável de me dar alguma coisa, eu pensando que isso seria uma bênção para me afastar dele? Tem alguém que acredita assim? Ah, pastor, Deus me deu um marido, pastor, tanto que eu orei por esse marido, Deus me deu esse marido, mas pastor, olha, esse marido é uma pessoa boa, só que ele tem um problema, pastor, ele bebe demais. Quando eu chamo ele para ir para a igreja, ele não quer ir. Vai você sozinha, tribulada. Ah, pastor, esse marido que eu tanto orei por ele, ele tem um probleminha, ele gosta de me bater, pastor. Isso foi Deus que te deu? Isso é Deus que dá? Será que não foi o inimigo que semeou lá quando você estava dormindo?
Ah, pastor, eu orava por um emprego, Deus me deu um emprego. Depois que Deus deu um emprego, pastor, é hora extra, eu tenho que fazer hora extra porque eu quero construir a minha casa. Não, pastor, eu estou pagando um consórcio. Aí não vem mais na igreja, não quer mais servir na igreja, não quer participar mais do GC, não quer mais se envolver nas conferências, não quer mais. Ah, pastor, eu era estéril, eu orava para que Deus me desse um filho. Pastor, ele me deu foi 3. Eu não consigo, pastor, ir mais para a igreja. É 3 bonequinhos, pastor, é difícil de cuidar. Então o senhor sabe, né, pastor? Então eu te pergunto, Deus vai te dar alguma coisa que te afaste dele? Deus não vai te dar. Agora, Abraão, ele começa a olhar para a bênção como se a bênção fosse mais importante do que o Deus da bênção. Deixa eu te falar uma coisa, Deus nunca perde uma partida para ninguém. Se Deus tiver que tirar alguma coisa que a gente acha que é muito importante, valiosa para a gente, Ele vai tirar. Se Deus percebe que existe alguma coisa que se colocou entre o nosso relacionamento com Ele, Ele vai pedir de volta. Sabe por quê? Deus não queria Isaac, Deus queria Abraão de volta. Deus não queria Isaac, Deus queria Abraão de volta. Porque às vezes tem pessoas que são abençoadas por Deus, recebem o Isaac, recebem alegria, recebem felicidade e nunca mais quer saber de Deus. Aí Deus vai olhar para aquela situação e vai pedir o Isaac. Olha para a pessoa que está do teu lado e fala assim para ela: não deixa nada se colocar entre o teu relacionamento com Deus. Sabe por quê? Do jeito que Ele te deu, se foi Ele que te deu, Ele vai te pedir. Nunca mais você vai ver Abraão levantando altares. Nunca mais você vai ver Abraão celebrando como celebrava. Sabe por quê? É igual aqueles camarada pilantra. Quer conseguir namorar a mulher, ele promete mundos e fundos. Ele quer conseguir, ele vai e engana e tem trouxa que cai. Ele promete mundos e fundos. Quando ele consegue o que ele quer, ele faz o quê? Tira de lado. Bye bye tristeza, não precisa voltar. Quando Deus percebeu que ele havia perdido Abraão, Ele vai e chama ele para o sacrifício. Esse marido que é uma bênção para a tua vida, foi Deus que te deu. Essa casa que você tem, foi Deus que te deu. Esse emprego que você tem, foi Deus que te deu. Essa família que você tem, foi Deus que te deu. Esse sucesso que você está tendo agora, é Deus que está permitindo. Deixa eu te falar uma coisa, mas não deixa isso te separar de Deus. Coloca no altar, sacrifica. Fala para Deus: Senhor, Tu é mais importante do que qualquer coisa que o Senhor possa me dar. Senhor, Tu és a minha prioridade. Eu não abro mão de estar contigo na Tua presença. Não importa quanto dinheiro eu tenho que ganhar, não importa a fama, não importa o status. Senhor, eu não quero saber se eu estou no meio dos grandes ou não. Mais importante do que tudo isso é a Tua presença. Deus disse assim para Abraão: Abraão, me dá o Isaque, o teu único filho, Isaque. Só lembrando que Abraão tinha um outro filho chamado Ismael. Mas Deus disse: eu quero o. Por que ele pediu Isaque? Porque Abraão já não adorava mais. Abraão já não era aquele homem de altares. Abraão já não era aquele homem que se derramava, que amava. Isso aqui é que é culto. O culto não tem nada a ver com aquilo que eu recebo apenas. O culto tem a ver com tudo aquilo que eu estou capaz a entregar para Deus. Se o culto fosse sobre aquilo que eu recebo, o culto seria para mim, não para Deus. Ah, eu vou para o passo de fé porque Deus vai me dar a minha bênção. Aqui nós não temos esse negócio. Não, eu vou no passo de fé porque hoje Deus vai me dar o meu milagre. Pode até dar, mas a nossa motivação não é essa. Quando nós chegamos aqui, nós estamos aqui para entregar o nosso melhor, o nosso louvor, a nossa adoração, as nossas palmas, nossa oferta, o nosso respirar, a nossa adoração, a nossa glória, a nossa exaltação, o nosso amém. Tudo é dele, para ele são todas as coisas.
É dele, tudo é dele. A minha vida é dele, a tua vida é dele. Tudo que nós temos são dele. Talvez você tenha chegado aqui dizendo: eu queria que Deus me abençoasse, eu queria que Deus me desse uma resposta. Olha só o que acontece. Deus é Deus de resposta quando nós entendemos o que temos que sacrificar. A Bíblia diz que ele vai com o menino, e a Bíblia diz que quando ele vai, Deus diz: vai para o lugar que eu vou te mostrar. Ele sai com o menino, pega o jumento, leva 2 servos, chega a um determinado lugar, ele vê o lugar que Deus apontou, e aí ele diz assim para os seus servos: fiquem aqui porque eu vou subir com o menino. Depois de ter adorado, voltaremos. Depois de eu fazer o sacrifício, depois de eu ter adorado, depois de eu ter exaltado meu Deus, depois de eu mostrar para Ele que Ele é mais valioso do que qualquer coisa, mais importante do que tudo na minha vida, nós vamos adorar e vamos voltar. Olha o que diz Hebreus capítulo 11, versículo 19. Abraão levou em conta que Deus pôde ressuscitar os mortos e figuradamente recebeu Isaque de volta dentre os mortos. Sabe por quê? Porque para Abraão, se fosse preciso sacrificar, matar o menino, matar Isaque, ele faria isso. Ele está mostrando para todos nós que em alguns momentos a gente pode até considerar que o Isaque é mais importante. Mas se Deus me pedir, eu tenho que dar. O que Deus está te pedindo?